Entrevista. Recebemos agora em nossos estúdios Aline Rodrigues Sacomano, advogada especialista em processo civil. Doutora Aline, seja bem-vinda à CBN. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vilácio. É um prazer falar com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Para a gente começar, juridicamente, o que é que significa anistia no direito brasileiro? A anistia é a extinção da punibilidade. Se a gente pegar a origem etimológica da palavra, a anistia vem de esquecimento. É o perdão total do crime como se nunca tivesse ocorrido, qualquer ato. E qual é a diferença entre anistia, graça e indulto? A anistia, ela é dada pelo Congresso Nacional, em qualquer fase do processo, e normalmente coletiva. O indulto e a graça só é concedido depois que já tem um crime transitado em julgado. Normalmente são para crimes de menor importância. O indulto que os presos recebem no Natal para poder visitar seus parentes. Então, isso é um exemplo de indulto. Quando já existe uma pena, é alguns benefícios específicos concedidos aos que estão condenados. Doutora, em quais dispositivos da Constituição a anistia está prevista e de que forma a Carta Magna regulamenta a anistia? A anistia está prevista no artigo 48, inciso 8 da Constituição Federal, que fala que o Congresso Nacional poderá conceder a anistia. Vota pelas duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se esse projeto de lei ele pode aprovar, vai depender do veto ou da sanção do presidente da República. Ele pode vetar com base no artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal. Se ele entender, não cabe anistia por ferir a Constituição. Por exemplo, crimes que atingem as cláusulas pétreas da Constituição. O que são as cláusulas pétreas? Questões que não podem ser alteradas por emenda constitucional ou pela vontade do Congresso. Quais seriam essas cláusulas pétreas? A separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, a forma federativa e os direitos e garantias individuais. Então, as cláusulas pétreas que estão na Constituição não poderiam ser objeto de anistia. E, nesse caso, o presidente pode vetar. Vamos para a questão prática da coisa. A gente está com uma proposta de emenda à Constituição que concede anistia aos condenados no 8 de janeiro. Isso já passou com o regime de urgência na Câmara dos Deputados. Deve ser votado em 2 turnos na Câmara, depois vai passar para o Senado. O presidente da República, obviamente, vai vetar em caso de aprovação. A gente está falando aqui em tese porque pode ser que não seja aprovado, mas se houver aprovação no Congresso Nacional, isso vai ao presidente da República, ele veta. A Câmara e o Senado, nesse caso específico, podem promulgar independentemente do veto e o Supremo Tribunal Federal, como protetor da Constituição Federativa do Brasil, pode interferir nessa votação do Congresso Nacional? Primeiro, o Congresso Nacional pode sim derrubar o veto, conforme está previsto no artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal. Mas, para isso, precisa ter maioria absoluta das duas casas. É 50% mais um do Senado e da Câmara. Eles podem votar contra o veto que o presidente fez. E, nesse caso, seria válido o que o Congresso determinou. Ele tem a palavra final. Então, o Congresso, por maioria absoluta das duas casas, pode determinar que a lei da anistia passe a valer. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta, pode declarar a inconstitucionalidade da lei com base nas cláusulas pétreas, porque os ataques do dia 8 de janeiro estão sendo interpretados como uma tentativa de golpe que afrontaram não apenas prédios públicos ou depreciação do patrimônio, mas foram contra a democracia, o voto direto, secreto, universal e periódico, as regras do Estado Democrático de Direito, que nessas regras tem o quê? Os 3 poderes, eles que possuem força, são independentes. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Não pode ser alterado por emenda constitucional a forma federativa,
os votos, a separação dos poderes, direito e garantias individuais. Então, resumindo a resposta, sim, o Congresso pode dar a palavra final e colocar em vigor a lei da anistia, mas o Supremo Tribunal Federal, que é totalmente independente, pode, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, declarar que aquela lei é inconstitucional. Em caso de... Está falando aqui em tese, mas Sim. para o nosso ouvinte entender. O Supremo entrou com uma ADIM. Enquanto essa ADIM tramita, isso vai de imediato. Pode acontecer de algumas pessoas serem anistiadas até que haja uma decisão, ou o Supremo entrando com a ADIM já para com essa lei e ela não chega a ser executada? Há uma suspensão da pena. Uma vez que é dada anistia, a pessoa foi isenta, foi extinta a punibilidade da pessoa, como se não tivesse crime, a pessoa está totalmente absolvida, ainda que for revogada, a pessoa não vai pagar por nada. Mas ainda assim, por questões de tratados internacionais, por questões da ONU, eles consideram alguns crimes políticos como sendo imprescritíveis. Tanto que ainda se discute as controvérsias da lei da anistia de 79. Essa lei poderia ser revogada e essas pessoas que cometeram crime poderiam ser penalizadas. Então é algo muito amplo que envolve questões humanitárias, a ONU. Então, independentemente de qualquer partido, até o que nós estamos falando aqui é apartidário, eu estou falando Exatamente. que está na lei. Isso. Então, é muito amplo e cabe muita controvérsia. Como existe desde 79, ainda se discutem. Até que ponto aquela lei da anistia deve ou não ser revista? Pode ser revista pelo ordenamento? Pode, mas correria prescrição. Mas e os direitos humanitários? Que até hoje, muitos países não aceitam que o Brasil deu essa anistia, concedeu perdão para muitos crimes que seriam imperdoáveis. Quais seriam esses crimes que seriam perdoáveis, doutora Aline? Todos os crimes podem ser objetos de anistia ou podem ser perdoados, a não ser aqueles hediondos, crimes de terrorismo e crimes que ferem as cláusulas pétreas. Crimes, se o de 8 de janeiro for interpretado como um ato contra a separação dos poderes, o voto que está previsto na cláusula pétrea, então ele jamais será anistiado. A questão é como interpretar o 8 de janeiro. Foi um ato isolado? É um crime que pode ser perdoado ou não? Ele atentou não só contra prédios públicos, a questão não é essa. A discussão é, ele foi contra o que está na cláusula pétrea, contra a democracia, foi uma tentativa de golpe? Então, o que se discute é isso. Doutora, crimes, por exemplo, contra a vida, como homicídio, podem ser anistiados? Podem ser anistiados. Agora, não são tratados como crimes hediondos, que aí os artigos trazem diversos crimes considerados hediondos. O terrorismo, aí é outra questão. É importante o que a doutora Aline Rodrigues Sacomano está falando, porque a gente está o tempo todo aqui discutindo a questão da PEC da anistia, da PEC da blindagem, e muita gente não para ter uma noção técnica da coisa. Independentemente se você gosta de A, de B, de C ou de D, a lei é para todos. Então, tecnicamente falando, embora se discuta a dosimetria, e aí há vários especialistas, nós já ouvimos aqui, outros inclusive, que discordam, uns acham que a dosimetria foi correta, isso está baseado na Constituição, outros dizem que não, que foi muito pesada, que há sim um rigor extremo do ministro Alexandre de Moraes em relação a isso, mas do ponto de vista técnico, pegando a Constituição Federativa do Brasil, a gente está falando aqui em termos de lei, o que houve naqueles atos do dia 8 de janeiro são realmente passíveis de crime, eles são crimes não anistiáveis, é isso mesmo, doutora? Sim, exatamente. Também queria falar que a anistia, só voltar um pouquinho, até mais para ficar claro o conceito. Em 79, quando houve aquela anistia, a diferença é que lá ela foi bilateral. Foi para tanto o Estado, que cometeu na época, por meio dos militares, os crimes, então foram anistiados, assim como os presos políticos, que muitos até estavam exilados, então eles foram beneficiados pela lei da anistia.
Agora, observe, essa anistia que foi dada em 79, quando eu falei que não é controversa, ainda não se resolveu totalmente. Nós temos presos políticos que nunca foram localizados, corpos. Então, foi importante para o processo da democratização, mas ela não resolveu totalmente o problema. Tem muitas controvérsias. Por isso que é um assunto que gera tanto debate, inclusive na esfera internacional. A senhora vê riscos? Porque tem um discurso também de vamos anistiar para pacificar o país, porque a gente vive em uma polarização em que o combate se reflete na sociedade, na economia. A senhora vê um risco em se permitir que algumas cláusulas pétreas da Constituição sejam exacerbadas, que uma anistia venha dar um salvo-conduto, uma permissão para que futuros atentados contra a democracia, contra o voto direto, contra o Estado Democrático de Direito venham a acontecer? Eu elogio muito a nossa Constituição Federal, a de 88, inclusive é considerada uma Constituição cidadã, ela ressalta a democracia. Então, ela é muito bem amarrada. Lógico, nós estamos falando de seres humanos que estão no poder e nunca se sabe a decisão final. Mas não acredito que haverá isso por conta das ferramentas jurídicas que existem. É lógico, são pessoas que decidem, os juízes, os políticos. Então, a gente nunca sabe qual vai ser a decisão final. Contudo, por esse controle, como está muito bem amarrado, eu confio na nossa justiça. Eu confio que dificilmente deixarão retroceder com base no texto escrito da lei. Doutora, o princípio da irretroatividade da lei penal pode impedir a revisão de anistias? No primeiro cenário, pode, só que com a lei brasileira, então estaria proibido. E ainda se viesse a ser julgado, se a anistia viesse a ser revogada em alguns casos, teria a prescrição, ou seja, pelo decurso do tempo, essas pessoas não seriam mais punidas. Contudo, existem orientações, regras internacionais que permitem que o STF transforme um crime imprescritível. Então, sim, a irretroatividade da lei, ela é aplicada nesse caso, mas tem outros tratados internacionais que estão acima disso, que podem ser invocados para aplicar a pena, se fosse o caso. Falando nesses tratados internacionais, a gente vê um debate desde a pandemia da Covid-19 em relação a direito internacional, mas na prática são eventos que não acontecem com tanta frequência, não é? De haver uma infração ao direito internacional e ter uma consequência efetivamente no país, ou estou enganado? Não, você está certo. Realmente é algo mais difícil. Agora, depende, vamos supor, dos atores que estão movimentando, que estão trabalhando isso. A lei está lá, as regras estão lá. Agora, quem está à frente de julgar, quem está à frente de impulsionar isso, né? O direito, cada caso, cada juiz vai trabalhar, vai aproveitar as lacunas da lei. Pelo que nós temos no ordenamento, eu acredito que são leis muito justas e leis que vão amarrar. Mas, se até agora, de repente, não teve os resultados que se esperava com base nos tratados internacionais ou nas regras internacionais, talvez agora sim, agora possa valer. Perfeito. Eu sempre falo que eu sou um pouco otimista, eu gosto muito do direito e eu sou otimista com a nossa legislação, ao contrário de que muitas pessoas, muitos clientes falam, não, aqui não tem justiça. Não, ao contrário, eu acho que tem justiça e a nossa lei é boa. Então, vamos confiar que as coisas vão melhorando cada vez mais. Doutora, feita uma anistia, ela pode ser estritamente irreversível? Não. Assim, no campo político, sim. Vamos dizer, se a lei da anistia for aprovada, ela é irreversível. Agora, o Supremo Tribunal Federal pode, a qualquer momento, declarar inconstitucional. Então, no campo jurídico, ela pode ser reversível, não no campo político. Isso, exatamente. No campo jurídico pode ser reversível pelo Supremo Tribunal Federal. No campo político, não. Se a lei for aprovada, ela está valendo.
Perfeito. Doutora Aline Rodrigues Sacomano, nossa entrevistada aqui no CBN Bahia. Doutora, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente. Fica o convite para você voltar outras vezes, viu? Eu que agradeço, é sempre muito bom falar com vocês.